Olá, meus amados, sejam bem-vindos, essa família linda em Cristo Jesus aqui do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Bem, vamos dar continuidade a esta incrível série Embaixo do Seu Nariz. Hoje é o segundo vídeo. O primeiro vídeo está gravado aí, se você perdeu, assista. Tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Mas antes de começar, eu peço para você compartilhar. Enquanto o YouTube está aqui notificando as pessoas, compartilha nos grupos do WhatsApp, do Telegram, Facebook, com os parentes, chama geral, porque pode ter certeza que não só o vídeo de hoje, mas essa série como um todo vai mudar a sua vida radicalmente. Cabe você colocar em prática tudo isso. Então compartilha agora. Eu quero que você escreva agora aqui no chat o que você achou do primeiro vídeo. Escreve aí. Vai comentando. O que você achou? O que o primeiro vídeo falou profundamente ao seu coração? O que mais chamou atenção no primeiro vídeo, se você assistiu? Escreve aí no chat. Outra coisa também que eu queria falar para você. Todo esse conteúdo dessa série eu compilei em um e-book online, e esse e-book está disponível para venda se você quiser, apenas R$19,90. É um valor irrisório, é um valor que é para ajudar o ministério realmente e também para edificar a sua vida. Então foi feito com muito carinho, está todo ilustrado, está muito bacana. Se você quiser adquirir todo o conteúdo da série, são 50 páginas o e-book, está aí disponível o link tanto na descrição aqui da live quanto no chat que nós vamos fixar agora aí para você. Tá bom? Então adquira. Mas antes de começar, vamos à vinheta. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé. Somente pela fé. Bem, vamos lá ao segundo vídeo desse estudo incrível sobre o poder das palavras. E o tema de hoje é chamando as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui é muito poderoso que eu vou falar hoje. E a passagem que eu queria começar a partilhar com você, pega a sua Bíblia aí, Marcos 11, 23, 24. Praticamente em todos os vídeos da série eu vou falar dessa passagem. Diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Algo que a gente começa a observar nos dias de hoje é o seguinte: a palavra de Deus, ela tem sido falada no mundo como nunca antes tinha sido. Nós temos aprendido muitas coisas, porém no processo de aprendizado há sempre alguns mal entendidos que trazem, sabe o que? Confusão sobre a mensagem da fé e a confissão. Algumas pessoas dizem que você está errado se você disser qualquer coisa diferente
do que é ideal para os dias de hoje. Mas nós vemos princípios muito diferentes na Bíblia a respeito das leis espirituais. A palavra de Deus é uma lei espiritual. E se você notar nas Escrituras, você vai ver que Deus sempre falou antes de fazer. Como exemplo, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus disse ao seu profeta que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Preste atenção, para que as coisas se manifestem, Deus tem que ter a coisa dita na terra, e é disso que a profecia trata. Algumas coisas nunca vão acontecer até que alguém tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus. E nós estamos falando aqui de inspiração vinda de Deus para proclamar as promessas e colocar as coisas em movimento aqui na terra. A palavra, ela produz a fé para as coisas que Deus já nos deu, e é assim que espiritualmente funciona. Em algumas igrejas contam histórias bíblicas, mas eles sempre deixam uma ideia de que Deus tinha feito tudo e não havia nada para as pessoas fazerem. Eles contaram como Davi matou Golias, mas deixaram a ideia de que Deus tinha feito aquilo. Mas não, Deus não tinha feito aquilo, porque 5 vezes antes de Davi matar um gigante, ele disse o que ele iria fazer. Ele disse que ia cortar a cabeça do gigante. Ele disse quem era aquele filisteu incircunciso que ousava zombar do exército do Deus vivo. Ele disse. Aqui está o princípio de tudo: dizer. Quando você estuda as Escrituras, você descobre que o falar vai apontar aonde o poder vai estar. Para que as promessas se cumpram, você precisa falar, profetizar, acreditar para depois receber. No primeiro capítulo lá de Gênesis, antes de criar qualquer coisa, Deus, ele disse. No Evangelho de João diz que no princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Estava falando de Jesus. E por toda a Bíblia nós vemos esse padrão de chamar as coisas que não são como se já fossem. Você tem que entender um princípio que é muito incrível, que é a lei da primeira menção. O falar, a primeira menção da Bíblia está onde? Lá em Gênesis, quando o Senhor falou, haja luz. Qual foi a intenção de usar a palavra ali? Foi se comunicar? Não. Foi criar. Ali nós vemos que quando falamos, nós criamos. Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. E pela fé, o verso 3 diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, tudo começou com palavras. Em Gênesis, na maioria das vezes, quando Deus disse algo, logo em seguida Deus viu. Gênesis 1, 3 e 4. Disse Deus, falei agora há pouco, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E assim segue o capítulo. Deus, ele dizendo as coisas e depois vendo que era bom. Deus nunca viu até que ele dissesse. Vai pegando as chaves. Porque é necessário falar dessa palavra para trazer manifestação daquilo. Quando Deus começou a falar, a criação aconteceu. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, olha isso aqui que interessante. O que é uma imagem expressa? Uma imagem expressa, na verdade, são palavras faladas. Você expressa uma imagem falando como é. Por exemplo, você pode ter uma imagem dentro de você, mas a forma que é dada a essa imagem foi criada através das palavras. A forma como você se expressa para outras pessoas
e revela-se para essas pessoas é através das palavras. Palavras criam imagens. Pega essa chave aqui. E o nosso coração cria com isso, através dessas imagens, crenças. O coração forma crenças através de imagens. Por exemplo, eu falo carro para você, você imagina o carro. E a partir do momento que eu começo a falar detalhes do carro, você vai criando essas imagens. É um carro amarelo? É um Porsche? É um Passat? Sei lá qual carro que eu vou falar. E você vai criando imagens daquilo no seu coração. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a razão pela qual esse universo é contínuo. Hebreus 1:3, o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata, ou seja, imagem do seu ser, sustentando todas as coisas, ou seja, o universo, com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Lindo isso, maravilhoso. Agora eu vou te dar uma notícia. Esse poder ainda está disponível hoje. Mas existe um porém. Ele tem que habitar em você. Jesus mesmo disse que se habitarmos nele e as palavras dele habitarem em nós, poderemos pedir o que quisermos e ele dará. Jesus é a exata expressão da substância de Deus e do que Deus é. A Bíblia não faz tudo para você, a não ser te dar conhecimento. Mas se este conhecimento vai para dentro de você, vira poder. A ciência achava por anos que o átomo era a menor partícula que existia. Então eles dividiram o átomo e foi aí que acharam o poder. E agora eles descobriram que há partículas que podem ser mais reduzidas do que as partículas subatômicas, que elas são tão pequenas que apenas existem na forma de nuvem. Mas eles não conseguiram achá-las até que alguém começou a falar sobre elas, a buscar por elas. Então elas apareceram. Lembra do que Jesus disse em Lucas 11:9? E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A ciência está começando a provar o que Jesus falou há 2000 anos atrás. É incrível isso. Que você pode ter o que você diz, se você crer e não duvidar no seu coração. Porque as palavras estão cheias de substâncias, estão dando forma às coisas que se esperam. E a Bíblia revela que a forma que você libera a fé é por palavras. Todo aquele que disser, crer, não duvidar no seu coração, crer no que diz, vai acontecer. Ou seja, você não tinha, mas vai ter tudo o que disser. Quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você diz. É um ciclo de manifestação que se forma. Vai acontecer algo com você quando você ouvir a sua própria voz dizendo o que Deus disse. Isso é poderoso. Vai acontecer algo. Isso entra em você, no seu coração, na sua mente, se torna parte de você e renova a sua mente pela palavra de Deus. E isso muda tudo em sua vida. E ela nunca mais será a mesma. Não há nenhum princípio na Bíblia para cura e saúde do que o princípio de chamar as coisas que não são como se já fossem. Nós estamos falando de promessas de Deus. E essas promessas estão na sua palavra. A maioria dos cristãos, infelizmente, gasta grande tempo das suas vidas orando e tentando falar com Deus para que Ele faça as coisas que Ele já fez. Para dar aquilo que Ele já deu. Quando na verdade se trata de usar a fé que vem
pela palavra de Deus e falar, proclamar, chamar essas coisas à manifestação. Nós vemos muitos milagres que acontecem nos dias de hoje. Muitos que não são cristãos não entendem a cura de uma doença pela fé. É muito simples. Você está chamando por aquilo que ainda não tem. Não faz sentido ficar remoendo a doença. Pois quando você faz isso, você estará estabelecendo essa verdade em sua vida. Ou seja, este é um fato presente, mas não é a verdade. É um fato que você pode estar doente, mas a verdade é que você é curado em Cristo Jesus. A verdade é que, por suas pisaduras, nós já fomos sarados há mais de 2000 anos atrás. E Deus não vai fazer mais nada sobre isso. Tá pegando a chave? Você tem que liberar isso para a sua vida. Como? Através das suas palavras, para que o poder de Deus se manifeste. Existe um salmo dizendo que Deus enviou a sua palavra e os curou. Esse salmo é lindo. Deus enviou a sua palavra. Ele enviou quem? Jesus. E os curou. Romanos 10:9 diz assim: portanto, se com sua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, tem que estar no teu coração, tem que estar dentro de você, tem que ser parte de você. Não é suficiente só saber sobre isso, achar lindo o que eu estou falando. Não é suficiente só saber o que Deus diz. Mas você tem que andar no princípio. Muitas pessoas que estão com doenças crônicas, na maioria das vezes, elas preferem falar da doença ou de alguém que já morreu dessa doença. Já percebeu isso? Isso é um princípio básico. Você nunca resolve o problema falando do problema. Você resolve o problema indo para a palavra de Deus para achar a resposta. E a resposta é que Deus enviou a sua palavra e os curou. E a palavra continua curando, continua libertando, mas você precisa dar voz à palavra. Você tem que tê-la em sua boca. Uma curiosidade, tem um médico, professor universitário, que ele dizia assim: se você acredita que vai ficar bem, é muito mais provável que você vai fazer a coisa que vai resultar no seu bem-estar, tanto consciente quanto inconscientemente. Pensando agora ao contrário, se você acredita que vai ficar doente, você vai fazer coisas, pensar, você vai dizer coisas que vão fazer com que você fique doente. Em outras palavras, você terá o que você diz. Terá o que você acredita. Você vai ter o que você fala e declara. É o poder de acreditar. Até a ciência já provou que isso funciona. Deus deu para as pessoas a sabedoria para explorar o mundo e descobrir coisas. Então, graças a Ele, existem pessoas capacitadas. Hoje, como médicos, cientistas, psicólogos. Então, não deixe de ir ao médico. Mas assuma a cura para si em cima da palavra de Deus. Você deve ser consciente com o que você crê. Não libere palavra a favor daquilo que parece. Fique com a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Crê em tudo que você está fazendo. Toda cura vem de Deus. Mas existe um processo de assimilar a palavra de Deus dentro do seu espírito, dentro aí do seu ser. Para onde ela irá dar a você o quê? A fé para falar palavras que mudarão realidades. A palavra de Deus provê a fé, que é requerida para a manifestação das substâncias das coisas que Deus nos deu. Isso é poderoso demais. Se você pode encontrar a promessa da palavra de Deus, então essa palavra produz fé para isso. Agora, aonde você vai encontrar fé para a cura? Nas passagens sobre cura. Isso vem pelo ouvir e vem mais rápido se você
ouve a sua voz falando e citando o que Deus diz. Essa é a essência. Então, chame as coisas que ainda não são como se fossem. Libere a sua fé com as suas palavras. Libere a sua fé com as palavras que saem da tua boca. E viva os sonhos perfeitos que Deus sonhou para a sua vida. A promessa já existe, mas depende exclusivamente de você fazer com que elas se cumpram. Muitas pessoas acham que quando falamos de confissão, se refere à confissão de pecados. Na verdade, existe esta vertente de confissão de pecados. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo. Como diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los e nos limpar de toda injustiça. Entenda que isso foi escrito para cristãos e não para pecadores. Quando se trata de confessar a palavra, sobre guardar firme a confissão da vossa fé, nós vemos lá em Hebreus 10:23 dizendo assim: guardemos firmes a confissão da nossa fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Presta atenção aqui, se houvesse nenhuma possibilidade de perder a fé, ele não iria, nesta passagem, dizer para guardar firme a confissão da fé, não acha? As coisas nas quais nós cremos, baseadas na palavra de Deus, precisam estar gravadas e presentes em nossas mentes e coração. A Bíblia diz em Provérbios 7, 2 e 3 que devemos escrever a palavra na tábua do nosso coração. E como nós vamos escrever na tábua do coração? Bem, você não pode fazer isso com caneta e lápis. Davi falou um pouco sobre isso no Salmo 45:1. A minha língua é como uma pena na mão de habilidoso escritor. Então, lendo essa passagem, nós podemos concluir que a solução para escrever na tábua do coração está bem debaixo aí do teu nariz, a sua boca. E é melhor você pôr a sua boca em movimento, porque é assim que você coloca a palavra de Deus dentro de você. Que este vídeo tenha sido poderoso para você. É um pouquinho mais curto, mas continuamos nessa jornada sobre o poder das palavras. Até o próximo vídeo. Família linda aqui do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo, que tenha falado profundamente ao teu coração. Compartilhe, dê o seu like, escreva nos comentários o que este vídeo falou com você. Quando você compartilha qualquer mensagem, aquilo pode salvar uma vida. Nós temos testemunho aqui de pessoas que receberam um compartilhamento e deixaram de cometer um ato de suicídio. Então é muito importante que você compartilhe. E essa mensagem que nós estamos trazendo sobre o poder das palavras, a confissão da fé, é muito poderosa. Foi o que mudou, uma das coisas que mudou muito a minha vida. Então, eu espero que tenha gostado. E também, se você quiser adquirir o PDF no caso o e-book que eu fiz sobre esta série, está disponível aí no link da descrição e também está fixado aí no chat, tá bom? E quem participa dos grupos lá do WhatsApp e do Telegram, eu vou mandar o link lá se você quiser adquirir. R$19,90. É para ajudar o ministério verdadeiramente e também para edificar a sua vida, tá bom? Te amo, até o próximo vídeo. Até mais. Segura a vinheta aí para acabar. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade.
Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé. Somente pela fé. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. Caso queira adquirir esse conteúdo em forma de e-book, vídeos e áudios, clique no link da descrição deste vídeo e vem comigo viver os sonhos de Deus. Te amo em Cristo Jesus.